Cadê o Thiago? Poxa, só 8 pessoas, gente. É mais antes, hein? Bem, uma coisa que eu queria explicar pro Thiago. Ah, ele chegou. Vamos lá, ó, Thiago, presta atenção. Coisa que você tá errando, ó. As pessoas vivem em cima da terra, então elas não vivem no mar. Então o que você tem que fazer? Você tem que pesquisar o tamanho da área da terra tirando o mar, né? Então, aqui, ó, eu achei na internet, pesquisando isso, né? Olha só. Você tem aqui que isso que você estava me falando era o diâmetro da terra, era o tamanho dela, tá? A área total da Terra, que é onde nós vivemos, é isso aqui, ó. 510 milhões,3, tá? Mas a área que as pessoas vivem, ou seja, a parte que está acima do oceano, a gente tem terra, essa daqui, ó. 149 milhões,67. Então é essa informação aqui que você deveria usar. Calcular a densidade da população em relação à Terra. Tá bom? Bem? Fiz errado, então. Ei, Thiago. É esse valor aqui que você tem que Porque usar. meu número deu um número muito estranho, professor. Tá bom? Eu vou pôr aqui no chat o número que deu. Não, deve estar errado. Bem, o que acontece então? Ó, vamos descobrir então os exemplos, tá? Olha só. Então, exemplo 1. Um estado brasileiro ocupa a área de 200 mil quilômetros quadrados, tá? E a gente quer saber o quê? A gente quer saber a densidade desse estado em relação à população dele. Tem 12 milhões de pessoas vivendo nesse estado, certo? Como é que vai fazer? Você vai pegar, então, o valor disso e colocar na fórmula, né? Vai ficar, então, os 12 milhões dividido por 200 mil. E quando você fizer essa conta, você vai obter o valor de 60. Mas o que significa esse valor de 60? 60 habitantes por quilômetros quadrados. Então, a cada quilômetro quadrado que você tiver ali na região daquele estado, você vai ter 60 habitantes, certo? Isso que é a densidade. Descobrir o quanto de pessoas que vivem em uma determinada região. Bom? Mas não é preciso, né? Não é, tipo, exatamente assim. Como assim não é Pode, exatamente? pode ter mais em um canto e menos no outro. Ah, isso aqui é uma média, né? Mas é uma densidade bem boa, se a gente for analisar. Se você tentar só em lugares muito remotos, assim, que vai ter uma diferença tão grande. Mas, em média, naquela região, a gente vai achar 60 pessoas a cada quilômetro quadrado. Bom? Tá bom. Bem, então esse aqui foi o exemplo de densidade demográfica. E se agora eu quero saber as outras informações? Eu quero saber a quantidade de pessoas ou o tamanho do lugar que nós estamos estudando, né? Bem, vamos fazer o seguinte, olha só.
Nessa situação, no exemplo 2, a gente tem, então, que em determinado lugar, a área é de 300 mil quilômetros quadrados. Bom, e seu território, né, nessa área, a densidade que foi calculada é de 3 habitantes por quilômetro quadrado. Aí a gente quer saber qual que é o número total de pessoas que vivem nesse lugar, né? Então, como é que vai ficar? Olha só, a gente tem então a nossa fórmula e eu coloco lá o seguinte. Tem então uma densidade de 3 a uma área de 300 mil e eu quero saber a quantidade de habitantes. Nessa situação, parecida com a que a gente via anteriormente, se a gente tem um número na É só parte de dividir. baixo, é só multiplicar então esses 300 mil com o número 3. Aí a gente vai obter então um valor de 900 mil, que é exatamente a quantidade de pessoas que a gente tem vivendo lá, certo? Professor, daí se a gente fizer o número de habitantes que deu com a informação em quilômetros quadrados, vai dar 3 habitantes? Vai, olha só, Se pega lá fizer, aqui, ó, para saber se está 900 mil, certo. né? 900, daí mais 3 zeros, 900 mil. Isso dividido pela área da região, né, que é 300 mil, tem que dar 3. Isso também, Carlos, uma boa forma de você verificar se a sua resposta está correta, né? Se você quer saber se a sua resposta está correta, você pode pegar e trabalhar essa informação, né? Pegar e resolver ela de um outro jeito e ver se você vai obter o resultado que você já tinha, né? No caso, se eu pego a quantidade de habitantes que eu obtive de resposta, divido a área, a gente obtém então a densidade exata que foi o que o exercício deu. Ou seja, essa resposta está correta, certo? Cara, eu descobri que eu consigo mexer a orelha. Tudo bem, gente? Vamos então para o terceiro exemplo, que agora eu quero descobrir o tamanho do lugar, tendo então a quantidade de habitantes e a densidade da região. Bem, a gente tem então aqui que a população brasileira de aproximadamente 200 milhões, né? Não está exato, porque a gente sabe que tem mais umas outras pessoas aí, esse valor está desatualizado. E a gente sabe então que a densidade foi em relação a esses 200 milhões, no dia que foi feita essa conta, foi de 24,7 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, no Brasil, a cada quilômetro quadrado você vai encontrar 24 pessoas, né? Que é uma média que foi feita com a densidade demográfica. Bem, como a gente vai verificar então a quantidade de pessoas que existem? Quer dizer, como a gente vai verificar então o tamanho do Brasil, né? Qual que é a região que o Brasil ocupa no mundo, tá? Você vai pegar então a quantidade de pessoas, a quantidade de densidade que o exercício deu e a área que a gente quer descobrir, né? Bem, aqui, como a gente viu nos exercícios anteriores, se a gente quer descobrir a parte de cima aqui, né, se a gente já tem esse valor, é só eu pegar então e fazer a divisão pelo 24,7, né? Fazendo todo aquele trabalho de equação, mostrei para vocês antes, né? A Dani perguntou como é que fazia. É só pegar essa área, jogar para cá, multiplicando, porque ela está dividindo. Depois eu vou ter um número multiplicando ela, eu passo dividindo, e a gente tem então essa situação, esse caso. Então a gente pega então esse 200 milhões, dividido por 24,7, a gente vai obter então a resposta que é de quanto? De 8 bilhões e 516 mil quilômetros quadrados. Quer dizer, 8 milhões, perdão. 8 milhões e 516 mil quilômetros quadrados. Então, isso aqui é o tamanho do Brasil. Tem um valor bem próximo. Se você for pesquisar no Google, ó, vamos pesquisar no Google. Tamanho do Brasil em quilômetros quadrados. Dá ali, ó, 8.516. Então, se a gente for olhar aqui, ó, exatamente esse valor. Certo? Alô? Gente?
Certo. Professor? Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos fazer aquele resumo prático, né? Se a gente tem, então, a quantidade de habitantes e a área, é só fazer habitantes dividido pela área para descobrir a densidade, né? Se a gente tem, então, agora a área e a densidade, é só eu pegar e fazer a multiplicação. A gente tem, então, a quantidade de habitantes. Agora, se eu tenho a quantidade de habitantes e a densidade, é só eu pegar, então, fazer a divisão dessas pessoas a densidade que nós temos e a gente descobre, então, o tamanho do lugar que nós estamos estudando. Certo? Alguma dúvida? Não? Não. E é isso, então. Vou enviar para vocês, então, esse slide com essas questões a mais, né? Com mais 6 questões, se eu não me engano. Eu já enviei 5 para vocês do slide anterior. Tá? Aqui a gente vai ter, então, 10 questões para corrigir na próxima aula. Né? Acho que a gente pode começar a fazer com vocês, então, essas questões amanhã, né? Sexta-feira, a gente pode começar a corrigir elas. E aí na segunda a gente acha que finaliza, né? Não sei se vai dar tempo de fazer a correção tudo amanhã. A gente pode fazer junto também. Se vocês quiserem, a gente pode deixar a aula que venha, né? A próxima aula de sexta-feira, para a gente resolver junto esses exercícios. Pode ser. Tá? Aí eu coloco os exercícios no Word, Tá. aí fica mais fácil de vocês verem eles. Bom? Aí segunda a gente corrige. Tá bom. Ver se chegou alguém para dar presença a mais. Acho que vai Professor, ter você menos consegue ler esse pessoas. número que deu? Oi, que número? Que tá no chat ali que eu coloquei. Tá no O número que chat? deu. Deixa eu ver. Consegue ler? Cadê o chat? Ah, é 0,0. Ah, aí um número bem grande. 13722799445. Tipo, esse número aqui, para você ler, nossa senhora. Tem que saber quantas casas decimais você tem aqui. Quantas casas decimais a gente tem? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tem 15. Ah, a gente tem que saber que nome que é esse, né? Deixa eu ver se a gente consegue descobrir. 10 elevado a menos 15. Até que vai dar. Fento. Não. É. Esse aqui, ó. Fento. Femto? Professor, você sabia que tem um site que você escreve o problema, assim, a conta, e ele resolve para você te explicando, te ensinando como é que tem que fazer? Qual? É o Wolfram? Qual site? Como? Qual site? site? Ah, professor, eu... O ano Caralho, passado, não. a minha Aqui, ó, Thiago, professora tá de vendo aqui, matemática. Thiago, ó? É o milésimo de bilionésimo ou quadrilionésimo ou fento, que o pessoal chama. Você teria que falar que esse número aí do chat seu, cadê o chat? Aqui. É 0,0. Nossa senhora, que número que é esse? 1000, milhão. Calma aí, aqui é 1000. Aqui é milhão. Aqui é bilhão. Aqui é Trilhão. trilhão. Então, 13 trilhões, 722 bilhões, 799 milhões, 451 mil e 88 pento. Aí ficaria assim esse nome. Qual que é o site que você falou, Carlos? Eu uso esse aqui, ó. Só que é em inglês, né? Aí ele, se eu coloco aqui uma conta, ó, X, vamos pegar esses exemplos aqui que eu já fiz antes, ó. Se eu pego e coloco essa informação ali, ele resolve para mim, ó. É igualzinho esse. É assim mesmo, professor. Desse jeito. Professor, o ano passado a minha professora mandou todo mundo da sala baixar um aplicativo no celular. Só que, Tipo, você apontava pra conta, ele resolvia e também te explicava. Eu não lembro qual era o nome. só que esse aqui, Carlos, eu não consigo expandir para ver o passo a passo. Ah, naquele que eu usei, eu tenho. Ele mostra o passo a passo. Deixa eu ver se é Fazer o passo a passo.
Qual steps? Ah, não, ele mostra sim. Ah, antes ele não mostrava. Ele mostra sim. Mas ele mostra um passo a passo bem mais ou menos. Aqui, ó, tá vendo? Ó? Isso aqui é um exemplo, tá vendo? Eu tenho que comprar o Upgrade Pro, né? Eu não vou fazer isso, não. Então, é. É isso, gente. Próxima aula, então, a gente vê Professor, essa parte aqui dos exercícios. Fala, Carlos. eu mandei no chat pra você. Mandou? Deixa eu ver. Ah, ó, esse site é interessante. Salvar Qual o ele pra nome? mim. Não sei, segredo, Thiago. Não! Ó, tem um monte de símbolos aqui. Nossa, tem até derivada, mano. Integral. Legal. Isso aqui é interessante. Isso aqui é bom pra vocês. Vai ajudar bastante. Então, pode falar. Deixa eu ver como é que é. Coloquei uma conta aqui. Posso colocar aqui no chat, professor? Pode. Esse Ah, nome você já do pôs, site? não pôs? Ou você mandou só pra mim? Só pra você. Ah, não, então deixa só segredo, segredo. Não! Tem um jeito de ver mensagem privada, só que Bom, legal esse site, hein? Gostei. eu vou descobrir, tá, professor? Tá Eu bom. vou descobrir. Eu também vou descobrir. Tentem descobrir, vai. É importante vocês descobrirem, então. E aí é um trabalho para vocês também estudar, buscar por conta própria, ser independente. Viu? Carlos achou isso daí sozinho, ó. E ele tá mostrando conhecimento. Não deve ter sido sozinho. Professora, sua aula me deixa Foi depressiva. sim. Viu? Eu procurei calculadora de equações, assim, eu fui abrindo os sites pra ver se tinha, assim, umas explicações. Como? Calculadora de equações? Então, Não, essa que eu Carlos, você mandei tá pro ensinando professor. muito ele. Você tem que deixar ele pesquisar por conta própria. Assim ele não vai ter iniciativa. Calculadora Fala, eu já de equações. Então é isso, gente. Próxima aula amanhã a gente faz as continhas lá, tá? Eu lembrei o nome do aplicativo. Calculadora online. Então é isso, gente. Até mais. Tenham um bom dia. Vão comer. Einvolag. Intervalo, ó. Aproveitem para comer algum lanchinho, tá? Solumet. Então, até mais. Minimet.